Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de dezembro de 2018. O Decálogo dos Pediatras do ZEUA para educar sem bater nem humilhar. Os pediatras dos Estados Unidos querem acabar com as agressões como método corretivo nos lares. Foi o que decidiram na última atualização do Protocolo de Ação, a primeira em 2 décadas, apresentada no dia 5 de novembro, sob o título Disciplina Eficaz para Educar Crianças Saudáveis. Para esses especialistas, e para a evidência científica, está demonstrado que agressões, tapas, gritos e humilhações tornam as crianças mais agressivas, sua capacidade cognitiva e autoestima são afetadas, e também sofrem outros efeitos. Para evitar condutas desse tipo, os pediatras sugerem que na hora de educar os pais apliquem o que definem como disciplina positiva, que ajuda a criança a modificar seu comportamento e sua tolerância à frustração, permitindo-lhe, além disso, um desenvolvimento saudável. Um método que explicam em 10 passos. 1. Imitação. Ensinar às crianças a diferença entre o bem e o mal sendo um exemplo pode fazer o pequeno ver as consequências de seu comportamento. 2. Ter limites na hora de impor normas às crianças. Os pais devem ser claros e realistas para que estes sejam capazes de segui-las. A linguagem é fundamental. É preciso adaptá-la a cada idade, para assim garantir que compreendam as tarefas. 3. Explicar as consequências das condutas. Com calma e firmeza, é preciso conseguir explicar às crianças as consequências de seus atos. Por exemplo, se você não guardar os brinquedos agora, não poderá brincar com eles depois. Os pais devem ser firmes e não mudar de parecer poucos minutos depois. E acrescentam: nunca se deve chantagear o seu filho com algo que realmente necessite, como comida. 4. Ouça o seu filho. Escutar é fundamental. Espere que seu filho termine de contar o que está acontecendo antes de ajudá-lo. Se o comportamento se repetir, tentar raciocinar com ele antes de lhe dizer quais serão as consequências de seu comportamento. 5. Prestar atenção. A ferramenta mais poderosa para educar é prestar atenção, já que reforça os comportamentos positivos frente aos negativos. 6. Reforçar seus comportamentos positivos. Os pais devem evitar focar exclusivamente no negativo. 7. Ignorar um mau comportamento. Pode ser uma boa opção algumas vezes, já que pode dar à criança certa autonomia para ser ela mesma a descobrir as consequências de seu mau comportamento. 8. Estar preparado para o confronto. Quando estamos conscientes do que faz nossos filhos se comportarem mal, isso nos leva a sermos previdentes e reagirmos de uma maneira mais calma e firme. 9. Reconduzir o mau comportamento. Muitas vezes nossos filhos se portam mal porque estão entediados, cansados ou não sabem fazer melhor. Tente procurar outra atividade que a criança domine ou com a qual se divirta. 10. Cantinho do pensamento. Apesar da controvérsia que esse tempo de afastamento gera entre certos setores educacionais, os pediatras do ZEUA recomendam quando alguma norma estipulada pela família se rompe.
No entanto, aconselham avisar a criança antes de aplicá-la. Segundo esses especialistas, a duração deve ser de 1 minuto por ano de idade. Assim, se a criança 3 anos, seriam 3 minutos. Segundo eles, também se pode tentar fazer a própria criança administrar o tempo. Vá para o seu quarto e só volte quando estiver mais calmo. Além de seguir essas pautas, os pediatras concordam que os pais precisam estar conscientes de que não é a mesma coisa falar com um bebê que com um adolescente, e que é preciso adaptar sua linguagem e normas à idade de seus filhos. Conforme explicam, com as crianças de 0 a 3 funciona melhor o exemplo, já que aprendem por imitação e pela linguagem positiva. Com mais de 3, o melhor é reforçar o bom e ignorar o ruim. Para os maiores de 6 anos, os pediatras dizem que quando fizerem algo de errado, devemos lhes falar sobre as opções boas e más que têm diante dessa situação problemática. Por outro lado, com os adolescentes aconselha-se que se ponha numa balança o que esperamos deles e o que são capazes de fazer, e se haja conforme isso de forma realista. Em resumo, para educar sem chineladas, gritos e humilhações há 3 vertentes fundamentais: a escuta ativa, que permite que tanto a criança como nós compreendamos por que o mau comportamento acontece, a empatia, para sermos capazes de nos pôr no lugar do outro, e o respeito, para fugir de qualquer vexame e assim promover o desenvolvimento saudável do menor e fomentar as relações familiares sãs. Na concepção espírita, a infância é um estado passageiro no qual um espírito tem a oportunidade de viver a experiência de conviver com uma família e uma comunidade que lhe passam ideias e valores novos porque está temporariamente livre de seus impulsos e ideias passados. A sociedade atual valoriza muito o dinheiro e o conhecimento, mas relega muitos valores éticos a um segundo plano. As pessoas são valorizadas pelas suas posses ou por sua posição social. Esta visão vai de encontro com a visão espírita, que valoriza a essência espiritual, aquilo que o espírito leva consigo após a morte do corpo. Os espíritas são, por esta razão, estrangeiros em nossa própria sociedade brasileira. Voluntariam-se quando as pessoas supervalorizam o trabalho remunerado. Defendem a simplicidade, quando as pessoas valorizam os sinais exteriores de prosperidade. Consideram importante a amizade desinteressada, quando as pessoas se preocupam em construir redes de contatos. Valorizam o espírito e a moderação em uma sociedade que cada vez mais cultua o corpo e o prazer. As crianças vivem no mundo e necessitam compreender por que vivemos de forma diferente dos demais, se é que o fazemos. Se elas não entenderem o que é o espiritismo e qual é o seu papel em nossas vidas, dificilmente irão adotar valores espíritas ao se tornarem adultas, porque a sociedade as exporá a outras formas de ver o mundo e muitas delas considerarão plenamente aceitável levar uma vida baseada no materialismo hedonista, mesmo que não entendam o que significam estas palavras. Cada idade permite uma certa apreensão e entendimento das coisas, respeitadas as diferenças individuais. Embora pareçam abstratas, as ideias espíritas estão durante todo o tempo, dando significação aos atos e ações da criança e de seus familiares no mundo. É possível despertar o interesse da criança por quase tudo, desde que se disponha a interagir com ela em seu próprio mundo, desafiá-la a fazer coisas que será capaz de fazer, empregar os objetos com que gosta de interagir e fazê-la sentir-se querida e importante. A educação realiza-se nas diferentes esferas do mundo da criança.
As esferas de interação com pessoas geralmente são 3 ou 4: a família, a escola, a comunidade e alguma instituição que ela frequenta, instituições esportivas, escolas de idiomas, etc. Além destas esferas, as crianças recebem informações e interagem através dos diferentes meios de comunicação. Uma criança das classes médias tem cada vez mais acesso a computadores, internet, televisão, rádio, revistas em quadrinhos, livros e outros meios. Regis Mesquita, no livro Nascer várias vezes, afirma: os pais devem se aceitar como são e aceitar o filho como ele é. A chegada da criança na família foi planejada devido às qualidades e dificuldades daquele ambiente. Nós nascemos para enfrentar nossas dificuldades e maturidades. Querer muito poupar nossas crianças de sofrimentos não é qualidade, é problema. Não podemos esquecer que pais são espíritos em processo de aprendizagem. Possuem seus próprios limites e maturidades. Todavia, possuem a responsabilidade de criar os filhos. Como resolver esta contradição? Pessoas limitadas cuidando de crianças que precisam de muita orientação? Paz de espírito e simplicidade. Ao longo de 200 mil anos de humanidade, dezenas de bilhões de seres humanos foram educados por pais limitados. Você é apenas mais um. Se agir com simplicidade, terá oferecido mais do que o suficiente para seu filho crescer e cuidar da própria vida. Colocando em prática os postulados da doutrina espírita na educação dos filhos, podemos afirmar que a criança precisa de comida simples, mas diversificada. Precisa de roupa limpa e não é necessário nada além disto. Precisa de carinho e atenção, sem excesso de proteção. Precisa ser cuidada e orientada. Precisa ser cobrada, exigida e estimulada. Tendo bom senso e boa vontade, os pais podem agir da forma como são e acreditam ser o melhor. Toda criança deve ser ensinada que a vida possui limites que devem ser respeitados. Um destes limites é justamente os pais, espíritos em evolução. Pais que possuem suas próprias dificuldades e fraquezas. É muito importante aceitar os filhos como eles são. É muito importante se aceitar também. Porque se você não se valorizar, estará dando um péssimo exemplo para seu filho. Se valorize, para ensinar seu filho um dos mais belos ensinamentos: ter gratidão pelos pais que ele possui. Ele pode e deve ser grato pelos pais que possuem limitações. Porque estes pais limitados são capazes de oferecer muitas coisas boas. Se você se torturar com a culpa, estará gerando vibrações e informações negativas sobre você. Sua satisfação será menor e sua capacidade de aprendizado ficará reduzida. Culpada, você terá mais dificuldade para transmitir tudo o que há de bom dentro de você. A meta é sempre esta: ofereça o seu melhor. Não é oferecer o melhor que há no universo. É oferecer o seu melhor. Procure melhorar sempre para poder viver melhor e atingir mais objetivos positivos na vida. Todavia, uma hora você estará frente a frente com sua própria limitação. Nesta hora, tenha paz. Talvez seu filho tenha que superar sozinho alguns desafios. Neste momento, lembre-se: ele nasceu na família certa.
sua família oferece a ele as oportunidades positivas e negativas que ele precisa para cumprir suas missões de vida. Se ele for muito protegido, será problema. Problema sério. Seu filho não terá conquistado a força e a sabedoria necessárias para que ao final da sua vida ele pense: valeu a pena viver esta vida. Ele nasceu para enfrentar dificuldades. Fique feliz quando ele as encontrar. É assim que a encarnação dele será útil para que o espírito evolua. Ofereça o melhor que você pode, mas tenha certeza que isto não será tudo o que ele precisa. A vida é dele e ele terá que caminhar por si. Vale para o filho adulto e vale para a criança de 3 anos de idade. Todos eles terão que se virar para enfrentarem as dificuldades que a vida apresentar. A culpa costumeiramente vem da não aceitação dos próprios limites e do medo de se arrepender no futuro. Isto gera confusão, pois os desafios devem ser percebidos como positivos e são percebidos como negativos. Antes de nascer, no plano espiritual, a família foi escolhida de tal forma que o espírito pudesse enfrentar os desafios necessários para ele evoluir. Pais, esta é a verdade: sua família não é perfeita e é justamente por isto que seu espírito encarnou nela. Ele precisa das qualidades e defeitos da sua família. Pais, criem qualidades e habilidades em vocês mesmos. Desta forma, poderão ser melhores para si mesmos e melhor para os outros. Tenham também uma outra postura: se aceitem e valorizem o que são. Se vocês valorizarem o que são, será mais fácil aprenderem e evoluírem. Tenham carinho por si mesmos. E digam para seus filhos: eu procuro oferecer o melhor para vocês e o que ofereço é a base para você cuidarem de si mesmos e enfrentarem os desafios da vida. Vocês nasceram para evoluir, por isto precisam enfrentar as dificuldades da vida. Sempre estarei ao teu lado, mas terão que enfrentar o desafio. Para encerrar, reproduzo trechos de uma mensagem do Chico Xavier: você nasceu no lar que precisava nascer, teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade, não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.